Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês a receitinha desse maravilhoso pastel de feira, que fica super sequinho e sem contar crocante. Uma delícia! Então, bora lá para a receita. Para essa receita, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo. Aqui eu separei 100 gramas das 500 que eu tinha colocado nessa vasilha. Vamos precisar também de 250 ml de água levemente morna, 2 colheres de sopa de vinagre de álcool, 1 colher de sopa rasa de sal e também 1 colherzinha de sopa de óleo. Então, vamos lá para a receita. Primeiramente, vou estar fazendo uma leve cavidade na minha farinha de trigo e vou estar acrescentando 1 colher de sopa rasa de sal. Mas o sal é a gosto. Vou colocar também o óleo. O vinagre. Aí o vinagre, pessoal, é para pipocar a massa, né? Ficar aquela massa pipocadinha, bonita, perfeita e bem sequinha. Mas se caso vocês não tenham vinagre, pode estar utilizando também cachaça. Ou utilizando 1 colher de cachaça e 1 colher de vinagre. Agora, eu vou estar acrescentando também a minha água. Eu não coloquei a água toda de uma vez, coloquei um pouco e vou mexer. Assim que eu perceber que precisa de mais água, eu vou acrescentar. Aqui eu já coloquei toda a água. E vou mexer muito bem essa massa. Lembrando que eu deixei as 100 gramas de farinha de trigo reservada para essa hora. Agora vou estar polvilhando um pouco daquela farinha de trigo que separamos e vou estar transferindo a minha massa para a bancada. Vamos trabalhar essa massa até que ela desgrude das mãos. Pode acontecer de não utilizar todas as 100 gramas de farinha de trigo que reservamos. Vou trabalhar essa minha massa aqui. Assim que chegar no ponto, eu volto mostrando para vocês. Aqui já cheguei no ponto que eu preciso, ela deve ficar desse jeito. Olha como fica bem macia, mas não gruda nada nas mãos, como vocês podem observar. Agora eu vou estar trabalhando essa minha massa, sovando ela por uns 5 minutinhos. Aqui eu já trabalhei a minha massa por 5 minutos e ela ficou assim. Agora vou estar transferindo a minha massa para um saco plástico. Aqui eu estou utilizando aquele saco que vem nos rolinhos, que a gente coloca frutas e verduras no supermercado. Vou estar colocando aqui, amarrar bem para que não entre nenhum ar. E vou estar levando para descansar na geladeira por aproximadamente 1 hora. Assim que passar essa 1 hora, eu volto dando continuidade com vocês, abrindo e recheando a minha massa. Lembrando, pessoal, que daquela 100 gramas de farinha de trigo que a gente tinha separado, eu utilizei e sobrou aproximadamente 1 colher de sopa. Aí aqui eu vou estar deixando guardado caso eu precise utilizar na hora que for abrir a minha massa. Aqui a minha massinha já descansou por 1 hora. Agora vamos estar trabalhando com a nossa massa. Aqui eu vou estar polvilhando um pouquinho de farinha de trigo sobre a minha massinha. Como vocês podem observar, quando colocamos a massa na geladeira, a tendência dela é dar aquela suadinha. Por isso, vamos estar colocando um pouquinho de farinha de trigo para trabalharmos com essa massa.
para que ela volte novamente a ficar sequinha. Vamos dar uma abertinha na massa. Essa parte é mais fácil fazer no cilindro, mas como não tem o cilindro, vamos fazer com um rolo mesmo. Isso serve para mostrar para vocês que vocês podem estar fazendo um pastel de feira sequinho e fica uma delícia. Apenas com um rolo ou uma garrafa. Caso vocês não tiverem um rolo, vocês podem estar fazendo assim também. Vou polvilhando farinha de trigo e dando aquela amassadinha com o rolo, para fazer com que a nossa massa seque por completo novamente. Vou fazer esse processo e já eu volto dando continuidade juntamente com vocês. Aqui eu já trabalhei a minha massa, passando a farinha de trigo, fazendo com que seque ela. Agora vou estar repartindo ao meio para facilitar abrir essa minha massa. Agora vamos abrir na espessura que eu preciso. Lembrando que tem que ficar bem fininha a nossa massa, senão o nosso pastel não fica bem sequinho e todo pipocadinho como é para ficar. Aí você vai fazer desta forma. Passa um rolo sobre esse lado, assim que você vê que está bem lisinho, você vira e passa o rolo do outro lado. Aqui eu já abri a massa na espessura que eu preciso, já cortei uma parte, agora vou estar colocando o recheio. Aqui eu estou utilizando um recheio de carne moída com queijo ralado, mas o recheio é opcional. Vou caprichar no recheio, porque ninguém merece, né, um pastel só de massa. O nome às vezes é chamado pastel de vento, mas ninguém quer um pastel só de vento, né? Quer ele bem recheado. Coloquei o recheio, agora venho tirando o ar do nosso pastel, para que não fique com aquela bolha, aquela barrigona. Agora, com o auxílio de um fechador de pastel, eu venho fechando os nossos pastéis. Mas caso vocês não tenham esse fechador de pastéis, vocês podem estar utilizando também um garfo para fechar os pastéis. O meu aqui não tá muito bom não, porque ele está enganchando, mas eu vou tentar. Vou abrir toda a minha massa e rechear os pastéis e já eu volto com todos prontos. E esse foi o resultado de hoje. Pastel de feira super sequinho, crocante e sem contar o sabor dessa massa maravilhosa. Agora vamos estar provando. Vou partir um para vocês verem por dentro como ele fica. Quanto mais fininha a massa, mais sequinho ele vai ficar. E olha que delícia! Uma massa super fininha e uma delícia. Que maravilha! Pessoal, faz aí na casa de vocês. Garanto que a família toda vai amar o resultado desse pastel de feira. Você não vai mais precisar ir até a feira, pois você mesmo vai fazer o seu pastel na sua própria casa. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, compartilhe, comente aí o que vocês acharam e não se esqueça de se inscrever no meu canal, Marta Cakes. Beijos, aguardo vocês no próximo vídeo.